Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Programação Prática. Neste vídeo nós vamos resolver um exercício que consiste em criar um algoritmo que receba um número qualquer e realize a soma dos algarismos deste número. O vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai tratar sobre a teoria, ou seja, a lógica que nós vamos utilizar para resolver o exercício. E a segunda parte consiste em programar, ou seja, nós vamos até o Visual Studio e vamos criar o algoritmo na linguagem de programação C#. Vamos então, a partir de um exemplo, entender a lógica para a resolução deste exercício. Imagine que nós realizamos a leitura do número 1234 e nós precisamos somar cada um desses dígitos e encontrar então um resultado para apresentar ao usuário. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do nosso número 1234. Imagine que nós vamos pegar cada um dos dígitos e somar. 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2 eu tenho 3, 3 mais 3 eu tenho o 6, e o 6 mais 4 nós temos 10. Ou seja, para o número 1234, somando todos os seus algarismos, nós temos como resultado o valor 10, certo? Vamos então entender como que a gente vai separar cada um dos algarismos para realizar a soma. Vamos então apagar aqui o nosso quadro e vamos entender como que nós vamos separar os algarismos deste número. A primeira coisa que nós precisamos fazer, pessoal, é separar o último dos algarismos. Esse passo nós vamos executar cada uma das vezes até que nós consigamos retirar todos os algarismos do número. Para encontrar esta parte, ou seja, o último algarismo, nós vamos utilizar o operador módulo resto da divisão. Agora, qual é o valor que eu, aplicando o módulo resto da divisão, eu consigo obter esse último dígito? Se nós pegarmos esse número todo, 1234, e aplicarmos o módulo resto da divisão por 10, nós vamos obter o número 4, certo? Ou seja, o último algarismo deste número aqui. Agora, se nós pegarmos este mesmo número e fizermos uma divisão por 10, nós vamos encontrar estes primeiros três algarismos, ou seja, 123. Logo, se nós analisarmos aqui, fazendo o número resto da divisão por 10, nós vamos obter o último dígito. Agora, se nós pegarmos todo o número e dividirmos por 10, nós vamos obter o restante dos algarismos menos o último. Logo, esta é a forma que nós vamos utilizar para resolver o exercício e fazermos a separação algarismo por algarismo. Fazendo o módulo, resto da divisão por 10, para encontrar o último, e dividindo por 10 para obter o restante do nosso número, certo? Então, chegamos aqui e encontramos o 123. Vamos aplicar o nosso algoritmo novamente. Faço o resto da divisão por 10, nós vamos obter o valor 3. Se nós dividirmos por 10, vamos obter o valor 12. E olha só, mais uma vez, executamos mais um passo e retiramos ali mais um algarismo. Na próxima vez que nós executarmos, fazendo o módulo resto da divisão por 10, nós vamos obter aqui o valor 2 e dividindo por 10, nós vamos obter o valor 1, certo? Basta a gente executar várias vezes o mesmo passo. Ou seja, nós temos um bloco de código que precisa ser executado várias vezes. Nós temos, dentro das linguagens de programação,
as estruturas de repetição, que fazem justamente isso. Pega um bloco de código e executa um determinado número de vezes, ou até mesmo um indeterminado número de vezes, depende como que a gente aplica, né, as estruturas de repetição. Para esse caso, a gente sabe qual é o critério de parada, ou seja, enquanto este número aqui for maior do que zero, ou seja, enquanto eu tenho algum dígito que seja significativo que eu consiga retirar, certo? Então vamos lá, vamos executar mais uma vez para garantir que você entendeu. Vamos apagar e executar novamente. Beleza, vamos lá. 1234. Eu vou tirar o 4 e vamos fazer com 123. É a mesma lógica, só para ficar um passo a menos e ficar mais rápido de mostrar. Vamos lá. Vou remover o último dígito. Para remover o último dígito, tranquilo, né, pessoal? Resto da divisão por 10. Logo, eu tenho que será igual a 3, né? 123. Resto da divisão por 10, eu tenho que é 3. Agora, para obter essa primeira parte, ou seja, 12, eu faço uma divisão por 10. 123 dividido por 10, eu vou ter o valor 12. E olha só, já fiz a primeira parte, removi o primeiro algarismo, né? Ou seja, aquele último dos dígitos. Agora o 12. Faço mais uma vez, né? Vou remover o último dos dígitos. Faço o resto da divisão por 10 e obtenho, então, o valor 2. Agora 12. Se eu dividir por 10, eu vou obter o valor 1. Certo? Dividir. Agora, esse dígito aqui, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ou tenho dois dígitos? Bom, se eu quiser, eu posso admitir que eu tenha dois dígitos, porque à esquerda a gente pode imaginar que exista um zero. Então, olha só. 1 resto da divisão por 10 é 1, né, pessoal? Então, vamos só escrever aqui para ficar como restante. Resto da divisão por 10, eu tenho 1. Agora, 0,1 dividido por 10, eu tenho que é 0. Então, cheguei em 0, finalizei o meu algoritmo. Agora, 1 mais 2 mais 3, eu tenho que é igual a 6. Então, cada vez que eu vou removendo um dos dígitos, que eu vou encontrando um dos dígitos aqui do meu número, eu preciso ir somando. Onde eu vou guardando esse resultado? Em uma variável. Essa minha variável vai guardar cada um dos dígitos que eu vou removendo aqui do nosso número. Beleza? Consiste nisso, pessoal. Essa é a lógica que a gente vai aplicar. E aí, lá no Visual Studio, utilizando o C#, a gente vai resolver esse exercício que eu tenho certeza que agora ficou tranquilo. Você entendeu a lógica, você vai conseguir programar em qualquer linguagem de programação. Seja Java, seja C, seja C#, aí a linguagem é você que escolhe, o importante é você desenvolver a lógica, beleza? Então, a gente segue lá no Visual Studio. Olá pessoal, vamos seguindo então, agora fazendo a resolução do algoritmo aqui no Visual Studio com a linguagem C#. Quando vocês visualizarem a resolução do exercício, vocês vão ver que é um algoritmo extremamente simples. Basta entender a parte lógica, certo? Entendeu a lógica de resolução, você consegue escrever o código, seja qual for a linguagem. Então vamos lá, para esse exercício eu escolhi fazer aqui em C#, mas você pode fazer em Java, em linguagem C, enfim, Visual Basic, você escolhe, certo? O importante é entender a lógica de resolução, a lógica que eu destrinchei, mostrando todos os passos no quadro na primeira parte do vídeo. Então vamos lá, eu vou criar aqui um novo projeto no Visual Studio. Eu sei que eu poderia partir diretamente lá do código, mas eu prefiro mostrar essa primeira parte, criando todo o projeto até a parte de escrever o código, porque eu acho que fica mais tranquilo de você entender todos os passos e fica mais didático, na minha opinião. Então vamos lá, vou criar aqui um novo projeto. É um projeto do tipo console application, certo? Vou colocar aqui exercício, somar dígitos e
vou deixar .NET Framework 4.5, vou dar um OK, deixar aqui marcado para criar um diretório para a solução. Vou dar um OK, beleza, criou aqui o nosso projeto, né, a nossa solução, com o projeto exercício somar dígito. Agora, vamos escrever o código. Bem, a gente vai fazer a leitura de um número, né, pessoal? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é criar uma variável para receber o que eu informar. Então, aqui, a gente vai fazer a criação das variáveis, certo? Então, primeira variável é do tipo inteiro, certo? Eu não especifiquei, né, pessoal, o tipo, mas eu quero separar os dígitos de um número e o ideal é que seja um número inteiro, ok? Então, int número, ok? Beleza. Declarei aqui a minha variável do tipo inteiro, minha variável chamada como número. Agora, vamos solicitar para o usuário que ele informe um número. Então, aqui, a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário. Então, para mostrar uma mensagem, a gente utiliza o comando console.write. WriteLine, ele dá uma quebra de linha depois de informar a mensagem na tela. O comando write mantém o cursor piscando no final da linha no meu console. Então, aqui a gente vai mostrar a mensagem informe o número, 2 pontos, espaço, e aí o nosso cursor vai ficar piscando exatamente nesse local, mas quando for mostrada essa mensagem lá no console, quando a gente estiver executando aqui o nosso projeto. Beleza. Agora, para fazer a leitura, né, eu quero fazer a leitura para dentro da minha variável número, e aí eu preciso converter o texto que eu receber. Ou seja, quando eu digitar o meu número, ele vai reconhecer como texto, eu preciso converter esse texto para um número. Aqui eu não estou tratando se caso o usuário informe uma letra, se o usuário informe qualquer coisa diferente de um número. Eu estou admitindo que o usuário vai informar apenas um número, certo? Então, convert.toInt32. O que eu quero converter? Bom, o que eu quero converter vai como argumento, vai o valor que eu quero converter, ou seja, console.readline, certo? Beleza, então aqui eu estou recebendo a minha linha digitada e estou convertendo para inteiro e salvando esse valor que eu converti dentro da variável chamada número. Beleza, agora qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer as separações, ok? Então, eu vou precisar de outras variáveis, pessoal. Eu vou precisar de outra variável inteiro, que vai ser o dígito, certo? Que vai guardar cada um dos dígitos do meu número quando eu for desmembrando. Então, dígito. Vou precisar também de uma variável que vá guardando o resultado da soma de cada um dos dígitos que compõem o meu número. Então, int soma. Agora, já que é uma soma que eu vou utilizar como um acumulador, eu vou precisar inicializar essa variável. Então, soma recebe o valor 0. Beleza, agora a gente vai utilizar a estrutura de repetição. Beleza, a estrutura de repetição para a gente executar uma determinada ação um determinado número de vezes. Neste caso aqui, a gente não sabe quantas vezes vai executar. A gente vai executar essa ação até que uma condição, aliás, enquanto uma condição seja satisfeita. Por isso que a gente vai utilizar a estrutura de repetição while, certo? Agora, enquanto o meu while, né? Meu while vai executar o corpo da função enquanto o número for maior do que 0, certo? Por causa que eu vou utilizar a própria variável número para ir alterando o seu valor. Ou seja, aquela parte onde eu separava o restante do número do último dígito é quando eu vou salvar esse valor, ou seja, essa operação, na própria variável número, ok? Lembra lá aquela parte 1, 2, 3, 4, que eu separava o 4, esse 4 aqui vai ser o meu dígito,
e essa outra parte aqui vai ser o próprio número para a próxima execução, para o próximo passo do algoritmo, beleza? Então é isso que eu vou controlar aqui através da minha variável número, testando enquanto for maior do que 0. Beleza? Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o dígito. Dígito recebe o meu número resto da divisão por 10, utilizando aqui o operador módulo, beleza? Módulo resto da divisão. Beleza, com isso eu vou encontrar aqui o meu último dígito. Ok, encontrando o último dígito, agora eu preciso fazer algo com esse dígito. O que eu vou fazer vai ser somar, ou seja, guardar na variável soma. Soma recebe o valor que ela já tinha, mais o valor do meu dígito. Com isso, dentro da variável soma, eu vou guardando os valores do meu dígito. Vou somando os valores e guardando, ok? Próximo passo, pessoal, eu vou separar o restante do meu número, ou seja, é aquela parte que eu mostrei para vocês que fazia a divisão por 100. Então, a minha variável número será igual ao próprio número dividido por 10, ok? É divisão por 10, tá, pessoal? Acho que eu me enganei antes e falei divisão por 100. Não, é divisão por 10, conforme a gente já viu várias vezes, né, na explicação que eu dei para vocês anteriormente. Beleza. Número é igual ao número dividido por 10. Então, olha só, essa primeira parte aqui, se é um número lido, por exemplo, 1, 2, 3, 4, na primeira parte aqui eu vou encontrar o número 4 e nessa outra parte aqui eu vou encontrar o número 1, 2, 3. E assim eu faço as separações. Aí na execução seguinte, que eu vou ter o meu número valendo 1, 2, 3. Aqui eu vou ter 3, que vai ser o último dígito, e aqui 12, que são os dígitos restantes. E assim por diante. Quando eu tiver 12, aqui eu vou encontrar o número 2, que é o último dígito, e aqui eu vou encontrar o número 1, que é o restante dos dígitos. E assim por diante até finalizar a execução aqui do nosso algoritmo, beleza? Então, pessoal, o corpo aqui do while é só essas 3 linhas. Simplesmente isso, ok? Faz a separação do dígito, soma o dígito, né, na variável que serve como um acumulador e altero o valor do meu número para que ele tenha em seu valor o restante dos dígitos do número, removendo, claro, o último dos dígitos. Beleza? Show de bola! Agora, pessoal, a gente vai fazer o passo seguinte. Mas aí você pode olhar aqui para a nossa execução e pensar, bom, mas se eu faço a divisão por 10 aqui, utilizo a divisão, por que que ele não considera a parte decimal? Porque um número, né, dividido por 10, quando eu tenho aqui no último dígito um valor menos que 0, né, um valor diferente de 0, por exemplo, 1, 2, 3, quando eu divido por 10, vai dar como resultado 12,3, certo, pessoal? Pelo seguinte, a gente vai fazer dessa forma porque a gente garantiu que eu só vou pegar a parte inteira quando nós declaramos aqui a nossa variável número com o tipo int, ok? Então, por isso eu não preciso me preocupar com a parte decimal, ok? Se você quisesse fazer de um jeito que fica mais completinho, mais bonitinho, de uma forma que fica mais didática, você poderia remover o valor do dígito dentro do número, ok? Antes de fazer aqui divisão por 10, você poderia fazer o seguinte, número recebe o próprio número menos o valor do dígito. Só que se eu fizesse isso daqui, pessoal, chegaria que o resultado seria o mesmo, ok? Porque isso aqui está me garantindo que eu não vou dividir e ter um valor decimal, certo? Um valor, uma parte decimal, certo? Eu poderia garantir dessa forma, que não existiria uma parte decimal. Mas, se eu não quiser me preocupar com isso,
como os meus tipos de variáveis que estão sendo envolvidas aqui são do tipo inteiro, eu posso ocultar essa parte, certo? Não preciso remover aqui, não preciso subtrair o valor do dígito de dentro do meu número, ok? Seguindo então. Agora, pessoal, a gente vai mostrar na tela o valor da soma. Para mostrar na tela, console.writeLine, né? Dá uma quebra de linha depois de mostrar o resultado na tela. E aí aqui a gente mostra soma é igual concateno, né? Com mais minha variável soma. E agora eu só vou mostrar na tela, aliás, só vou usar mais um comando para que fique o nosso console sendo exibido até que a gente pressione alguma tecla do teclado, ok? Isso aqui é só uma perfumaria, digamos assim, para que ele mostre na tela e espere algum comando, ok? Porque se a gente não mostra aqui essa linha, não dá tempo de ver o resultado, ok? Então a gente utiliza aqui um console.read que só para esperar que algo seja digitado, ou seja, o nosso console fica ali aberto até que a gente pressione uma tecla do teclado. Então, olha só, pessoal, extremamente tranquilo, basta entender a lógica por trás da resolução. Depois de entender a lógica, o algoritmo ele possui pouquíssimos passos, ok? Então, parece um pouco grande, porque aqui eu comentei algumas linhas. Aqui a minha declaração das variáveis, eu não coloquei tudo em uma linha só, que eu poderia colocar, né? Mas é algo bastante simples, são poucos passos. Basta aplicar aquilo que a gente viu lá no quadro, toda aquela separação que a gente viu no quadro, e aí se mostra que o exercício é bastante simples, ok? Espero que todos tenham curtido essa resolução. E para finalizar, vamos clicar aqui no Start e ver o resultado. Vamos usar o mesmo exemplo. 1, 2, 3, 4, o resultado tem que ser 10. Beleza, 10. Pressiono a tecla do teclado, finaliza aqui o nosso programa. Vamos novamente no Start. Vamos colocar algum outro número, tá, pessoal? 5, 3, 2, 1, 4. E olha só, tenho o valor 15. 8 e 3, aliás, 5 e 3, 8. 8 com 2, 10. 10 com 1, 11. 11 com 4, 15. Beleza, o resultado está ok. Nosso algoritmo está funcionando e a gente finaliza com sucesso este vídeo. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Claro, curte também a página no Facebook para acompanhar a resolução de outros exercícios, porque o meu objetivo é auxiliar você que está aprendendo programação, utilizando aqui exercícios e também disponibilizando outros materiais que com certeza serão muito úteis nessa sua caminhada, nessa sua jornada no mundo da programação. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.